te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, ó Deus onipotente, que ao longo dessa quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará aos anjos, a ordem aos anjos a teu respeito, e ele te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorará o Senhor teu Deus e somente a Ele presta culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo esse primeiro domingo do tempo da Quaresma. E nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, a liturgia nos traz a tentação. O que é a tentação? Quer dizer, a tentação, o tentador, ele tem muito nome, né? Podemos chamar ele de Lúcifer, que era o anjo da luz, que perdeu lá no céu, a guerra lá no céu, desceu aqui e desceu com raiva, com ira para destruir. Por isso a palavra diz, né? Ó céu e terra, cuidado, que o demônio ele desce com grande ira. Ele quer destruir toda a nossa humanidade. E ele é o tentador, ele é o mal, ele é o demônio, o capeta, o nome que você quiser dar para ele é isso mesmo. E ele quer então destruir. E ele
tentou Jesus. E também ele nos tenta. Nós somos tentados. E nós, quer dizer, Jesus venceu pelo poder divino, mas como Jesus era humano, o demônio sabia se ele vencesse Jesus, ele vencia a luta dele, né? Mas ele perde de novo. Ele perdeu lá no céu, ele perdeu para Jesus, mas ele quer nos destruir. E por isso, então, através do pecado que lá no tempo, né, no início, quando se criou o ser humano não tinha pecado. O ser humano, ele pecou por desobediência e por desobedecer o diabo entrou. Ele entrou e nós também somos pecadores da mesma origem. E por isso também somos nós aquele que somos tentados. Não tem jeito de nós ser livre da tentação. Tem possibilidade, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, de vencermos a tentação. Então a palavra de Deus lá no Pai Nosso fala, não nos deixeis cair em tentação. Não fala que nós não seremos tentados, fala que nós não podemos nos deixar cair em tentação. E como nós não vamos cair em tentação? Precisamos acompanhar um pouco de ponto a ponto. A primeira fala que Jesus ele foi lá no deserto. Deserto é lugar de desafio. Deserto é lugar de nossas lutas. É o nosso interior, que muitas vezes visitado, precisamos vencer aquilo que está dentro de nós. Então, por isso, o deserto. O deserto é o lugar do desafio. E ali Jesus, então, tinha vivido esse tempo de jejum. Ele tinha jejuado durante 40 dias e 40 noites, aí ele teve fome. E o diabo, então, aproveitou nesse momento que Jesus teve fome e tentou. E ele fala, então, se és filhos de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Essa é a primeira tentação. Então, essa tentação, na verdade, nós também somos tentados em questão das coisas, das nossas necessidades, das nossas necessidades humanas. Nós voltamos nossa vida para algo, lutamos muito com a luxúria, com o alimento, nós vamos nos prendendo, né, na estética, nós vamos vivendo essa dimensão só das coisas terrenas, das coisas físicas, humanas, e aí a facilidade do pão, pega a pedra e transforma em pão. Você não é o bonzão aí, por que não faz isso, né? A tentação, amados, a tentação da coisa fácil. O mundo vive tentado nas coisas fáceis. Viu coisa fácil, se atira. É um perigo. Então, amados, quando nós falamos do demônio, do diabo, do capeta, nós falamos de algo que ele pode ser eliminado, né? A igreja fala do exorcismo, que é expulsar o mal. Mas, na verdade, existem muitas formas do demônio agir em nós. E uma forma dele agir em nós são nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa limitação, na nossa pobreza humana. Ele vai tomando conta, vai dando para nós orgulho, que nós queremos vida fácil, e ele vai, então, tomando posse. E aí nós precisamos, então, como, né, existe exorcismo, uma forma de exorcizar a nossa vida, através das nossas escolhas, que nós dá a abertura para o demônio, é o jejum. O jejum é uma prática que eu me mortifico, né? Que eu não estou só querendo para a minha vida só coisas materiais. Não, eu estou buscando para a minha vida não só coisas materiais, mas também coisas espirituais. Por isso Jesus responde, mas está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra, o jejum faz o quê? Nós escutar Deus, nós desprender desse nosso desejo de vida fácil.
E aí Jesus é conduzido, aqui fala, então o diabo levou Jesus a uma cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, lança daqui abaixo, Deus dará os seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Quantas vezes, amados, nós somos assim também? Nós vivemos uma fé, estamos lá na igreja, não é? Nós somos rezador, e aí nós vive a nossa fé de uma forma aonde nós começa a olhar, nossa, mas eu rezo tanto, e olha o que aconteceu comigo, né? Quantas tragédias, olha, meu filho está doente, olha, eu peguei uma doença, né? Quer dizer, nós começamos a tentar, a desacreditar. Então, essa é uma grande tentação, colocar Deus à prova. Esse colocar Deus à prova, quantas vezes nós falamos isso, tanto que eu rezo, tanto que eu peço, tanto que eu faço isso, tanto que eu faço aquilo. É assim ou não é? Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos desse exorcismo. E qual a fonte desse exorcismo? A oração. A oração. Nós precisamos desse exorcismo que é a oração. Quando nós temos comunhão com Deus, mesmo que os nossos sentimentos, muitas vezes, ele gera dúvida em nós, mas aí nós buscamos então que o demônio não tenha espaço para fazer algo contra nós, porque nós buscamos na oração. Qual é a maior fonte de oração? A maior fonte de oração, amados, é a Santa Missa. É comungar Jesus na Eucaristia, é buscar a nossa fé e a oração do Santo Rosário. Nós temos tanta fonte, essa igreja nossa tem tanta fonte de riqueza de oração para nós expulsar o mal da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, dos nossos pensamentos. E aí o diabo leva Jesus para um alto monte e mostrou para ele todo o seu reino. E pediu para ele, eu dou tudo isso para você, se você me adorar. Quantas vezes, amados, nós trocamos as coisas de Deus por causa do poder? Como o poder, ele tem uma ação diabólica na nossa vida. Nós queremos ser poderosos, nós queremos mandar, nós queremos ter autoridade, nós queremos ser melhor que o outro. Nós não buscamos ser melhor para o outro, mas queremos ser melhor que o outro. Queremos ter poder. E muitas vezes esse demônio entra dentro de nós e vai fazendo o caminho de destruição. Vai tirando nós da graça de Deus. E o que Jesus respondeu aqui? Ele falou assim, vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, porque está escrito adorar o Senhor somente a Deus e somente a Ele prestar culto. Adorar só a Jesus. Nós precisamos, quer dizer, e aí como que eu vou adorar só Jesus? Na caridade. Aí entra a esmola. A caridade, amado, quem tem caridade não quer ser melhor que ninguém, quer ser melhor para alguém. E aí esse é o grande exorcismo. E o que aconteceu então no final disso tudo? O demônio foi embora. Aqui fala que então o diabo deixou e os anjos se aproximou e serviram Jesus. Então, amados, esse é o que Deus pede para nós nos exorcizarmos desse espírito quaresmal, para nós expulsar o mal da nossa vida, nós precisamos viver o jejum, a oração e a esmola. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante.
paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.